Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 ao 33, nos coloca diante de uma das falas mais desafiadoras de Jesus. Grandes multidões o acompanhavam, fascinadas por seus milagres, palavras e pela esperança que ele transmitia. Contudo, Jesus não se ilude com a superficialidade do entusiasmo popular. Ele sabe que muitos o seguem mais pelo desejo de ver prodígios do que pela real disposição de viver segundo o Evangelho. Por isso, ao invés de suavizar as exigências, ele se volta para a multidão e anuncia, sem rodeios, as condições necessárias para ser seu discípulo. A primeira exigência é radical: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Essas palavras não significam rejeitar ou desprezar a família, mas sim estabelecer uma ordem correta de prioridades. O amor humano é essencial e querido por Deus, mas o amor absoluto e definitivo deve ser reservado ao Senhor. Jesus está afirmando que seguir o caminho do reino requer colocar Deus acima de todos os vínculos terrenos, inclusive os mais sagrados e afetivos. O discipulado exige que nenhum relacionamento, nenhum afeto, nenhuma segurança terrena seja colocado acima da vontade de Cristo. Em seguida, ele acrescenta: Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, Jesus não fala de uma cruz abstrata, mas da experiência concreta de renúncia, de sofrimento e de entrega que acompanha o seguimento verdadeiro. A cruz não é um enfeite, mas um sinal de fidelidade. Carregar a cruz significa assumir as consequências da opção por Cristo, mesmo quando isso implica rejeição, perseguição ou sacrifício. É tomar sobre si, diariamente, a exigência de viver não segundo a lógica do mundo, mas segundo a lógica do Evangelho. Depois, Jesus apresenta duas parábolas que reforçam a necessidade de reflexão e decisão madura: a construção da torre e o rei que se prepara para a batalha. A primeira nos mostra a importância de avaliar se estamos dispostos a ir até o fim no caminho do discipulado. Não basta começar com entusiasmo, é preciso perseverar até a conclusão. Do contrário, corremos o risco de ser como o homem que iniciou uma obra sem ter condições de terminá-la e se tornou motivo de zombaria. A segunda parábola, do rei que calcula se pode enfrentar o inimigo com menor número de soldados, nos fala da prudência e do discernimento. O seguimento de Jesus não pode ser fruto da emoção passageira, mas de uma escolha consciente, realista e fundamentada. Por fim, Jesus resume tudo numa frase que causa impacto: Do mesmo modo, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa renúncia não significa necessariamente abandonar todos os bens materiais, mas significa não deixar que nada nos prenda ou nos escravize. O verdadeiro discípulo não é possuído por nada, porque tudo o que tem e tudo o que é pertence a Cristo. A renúncia é,
Em última instância, liberdade. Quem se desapega encontra em Deus a plenitude que nenhum bem terreno pode oferecer. Esse evangelho nos provoca profundamente, porque confronta nossas ilusões e nos chama a uma decisão autêntica. Muitas vezes, desejamos seguir Jesus, mas sem abrir mão de nossas seguranças, sem nos desapegar de nossos apegos, sem aceitar a cruz. Queremos um discipulado sem renúncia, um cristianismo sem sacrifício. Mas Jesus nos mostra que não há caminho fácil. Ser discípulo significa estar disposto a perder para ganhar, a renunciar para possuir, a morrer para viver. O que o Senhor nos ensina aqui é que o discipulado é uma escolha radical, mas ao mesmo tempo libertadora. Quando colocamos Cristo acima de tudo, inclusive de nós mesmos, passamos a viver na verdade do Evangelho. O amor que temos por nossa família, por nossos bens, por nossa vida, se transforma e se purifica, porque não é mais um amor possessivo ou limitado, mas um amor que nasce de Deus. E quando carregamos a cruz, não o fazemos sozinhos. Cristo vai à frente, mostrando que a cruz, embora seja instrumento de dor, é também porta de salvação. Seguir Jesus, portanto, é uma decisão que precisa ser constantemente renovada. Não se trata apenas de uma escolha feita no passado, mas de um sim diário, que se confirma nos gestos de cada dia. Cada vez que abrimos mão do egoísmo, que escolhemos perdoar, que partilhamos com generosidade, que colocamos Deus acima das nossas vontades, estamos carregando nossa cruz e seguindo o Mestre. Por isso, este Evangelho nos convida a uma profunda revisão de vida. Estamos realmente dispostos a colocar Cristo acima de tudo? Estamos preparados para carregar nossa cruz com amor e perseverança? Ou ainda buscamos um segmento fácil, adaptado às nossas conveniências? Jesus não mascara a realidade. O discipulado é exigente, mas é também o caminho que conduz à verdadeira vida. Assim, o que parece duro e radical nas palavras de Cristo, na verdade é expressão de amor. Ele não nos engana, não promete ilusões. Ele nos apresenta a verdade do caminho, para que possamos segui-lo com consciência e liberdade. A renúncia que ele pede não é para nos tirar algo, mas para nos dar tudo: o tesouro do reino, a alegria plena, a vida eterna. Diante desse Evangelho, somos chamados a refletir sobre nossas escolhas, nossas prioridades e nossos apegos. A multidão que seguia Jesus ouviu palavras que separavam os curiosos dos verdadeiros discípulos. Também nós, hoje, somos convidados a dar uma resposta. Queremos ser apenas admiradores de Cristo ou verdadeiros seguidores, dispostos a carregar a cruz e a renunciar a tudo por amor a Ele? Que o Espírito Santo nos dê a graça de viver essa radicalidade do amor evangélico, sem medo e sem reservas, certos de que em Cristo encontramos a plenitude da vida que jamais acaba. Amém.